Glória a Deus. Hoje eu trouxe aqui uma clarificação da palavra, na continuação do que nós aprendemos semana passada, a respeito da justificação, né? Então, todos conseguiram compreender o que é você entender o que é você ser justificado em Cristo Jesus? Eu entendi. Eu ser justificado em Cristo Jesus é eu orando, eu buscando, clamando a Ele, ao Pai, em nome dEle, e depois eu ver que Ele me ouviu. Eu entender dentro de mim que Ele me ouviu, que Ele está me justificando em alguma coisa que eu pedi a Ele em oração. Isso aí não é justificação, isso é resposta de oração. Então, Você entendeu? Para mim, ser justificado com autoridade em Jesus Cristo é o poder que Ele nos dá, que Ele já deixou para nós. Né? Isso. Ele já nos fez, quando nós descemos o tanque do batismo, nós nascemos nova criatura, e por esse ato que nós fizemos, nós somos justificados em Cristo Jesus. A resposta agora está melhor. Um esclarecimento dentro do que eu entendo por justificação da atitude que a gente teve para buscar Deus, para estar com Ele, para estar buscando a presença, estar aprendendo cada vez mais. Então, é uma justificativa, né? Para a gente estar com Ele e saber Isso que aí. Ele, em qualquer momento, Ele está É você entender aonde você está nele. em Cristo. A questão de você fazer a oração é a obrigação nossa. A gente tem que orar. E porque você orou não quer dizer que você foi justificado ali porque você orou. Você ora e você tem a atitude de orar e você tem a certeza que Deus, Ele pode te responder de imediato ou pode demorar. Porque existe vários tipos de pedido na oração. Mas a justificação é você entender que você foi substituído na cruz. E depois da cruz ele ressuscitou e ele liberou o poder. E por causa dessa justificação, Deus resolveu morar dentro de mim e de você. glória a Deus. Então agora você não é mais uma pessoa normal, você é uma pessoa anormal. Porque quando você era normal é quando você era, como eu posso dizer, inimigo de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo pagou o preço na cruz para nos tornar filho. A justificação é lançar sobre Cristo todo o meu pecado. Então ele se fez pecado no meu lugar, no seu lugar, para que a nossa vida seja vida de transformação em poder dentro da palavra. Glória a Deus. Então, num culto normal, você só entende que Cristo é legal. Cristo é bom. Cristo é poderoso. Mas um culto de ensino é te posicionar, é você deixar de ser um cristão comum para um cristão que agora você está posicionado em um lugar de autoridade. E que lugar é esse? Cristo está assentado à direita do Pai e nós estamos assentados com Ele. Por Cristo, ele recebeu a graça de Deus, ele compartilhou essa graça, nos colocando em unidade com Ele. Assim como Cristo é, nós somos como Ele. Tá entendendo agora? Pelo ato dele, nós somos. Isso. O preço que ele pagou nos trouxe de volta ao plano original de Deus, que é nos colocar no jardim. E não é à toa que a palavra fala que nós vamos subir, que vai ter o cântico chamado, né, Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Ele vai vir, né, sobre as nuvens. Mas como todo olho vai ver, então ele vai descer um pouco mais. Ele vai ficar na região aqui que todos os olhos o verão. Ele vai ficar numa posição
que todo mundo vai ver ele. E por todo mundo ver o Senhor Jesus, a palavra fala que o Espírito Santo, a graça, vai nos levar e vai nos transformar em um corpo glorificado e vamos entrar na nova Jerusalém. Os vivos e os mortos ressuscitarão, aí eles sobem primeiro, depois nós que estamos vivos, se vamos alcançar essa vitória, aí só Deus sabe, seremos arrebatados juntos. Haverá o encontro no céu entre o noivo, a noiva que é a igreja, e o Espírito Santo nos conduzindo para entregar o noivo. Você está entendendo isso? Então, a justificação em Cristo Jesus é isso. É você entender o que ele fez e nós vamos compreender um pouco mais tudo que está dentro da justificação e para que a gente não venha andar mais pecando, para que a gente não ande mais irado, revoltado, jogado pelos cantos, tudo abater seu espírito não, a sua alma, qualquer coisa abate a sua alma, não. Você vai entender o seu posicionamento e dizer: isso aí não me pertence mais. Eu era essa pessoa, mas quando eu entendi que eu sou justificado em Cristo Jesus, há um novo posicionamento, porque a palavra me trouxe esse entendimento. A palavra ela vai mudar a sua mente, que é chamado metanoia. O metanoia é mudança da mentalidade. Mudou a mentalidade, muda todo o seu conceito. Ontem nós fomos expostos um pouco mais sobre a justificação ali na aula. E quando você ouve a primeira aula, escuta a segunda aula, você fica assim, meu Deus, tudo isso foi por amor. Às vezes você ouviu o que o que Cristo fez foi por amor, parece supérfluo. Você não consegue compreender de fato o que foi que ele fez para te justificar na palavra. Ele teve que cumprir um processo da palavra para ele justificar todos nós, e aí é onde entra a graça. E eu não tenho merecimento, mas por causa dele eu sou justificado. Isso se chama graça, um favor imerecido. E esse favor, eu não tinha esse merecimento. Nenhum de nós temos esse merecimento, mas Cristo abandonou o seu papel de ser espiritual para se tornar carne e está assentado à direita do Pai como em forma de homem. É para aí você entender que assim como ele foi homem aqui na terra, nós somos homens e somos justificados por causa dele. Por causa desse posicionamento dele, nos dá o direito de ser herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Se você é co-herdeiro, você altamente foi transportado para uma nova família. Você agora pertence a uma família de um reino. E esse reino não é terreno, esse reino é espiritual. Se esse reino é espiritual, há um posicionamento para mim e para você. Você não se pode mais se comportar como um cristão normal, comum. O cristão comum é que não entende a palavra. Ele é papagaio, ele escuta e repete, escuta e repete. Mas quando você entende o seu posicionamento, você começa a louvar e agradecer ao Senhor. Você já começa a entoar cântico de vitória. Você já se posiciona dizendo na palavra: eu sou justificado, eu sou transformado. A palavra veio a mim, se expôs a mim. Porque eu não tenho merecimento, a palavra foi atrás de mim. Quem é a palavra? O Espírito Santo, ele foi atrás de você, abriu seu entendimento que você estava sujo em pecado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. Esse é o papel do Espírito Santo. É lhe conduzir a entender
E quando você entende, é necessário de fato você nascer de novo. Ah, mas eu ainda não estou pronto. Não tem esse negócio de não estar pronto, não. Quando você entender essa palavra hoje, de justificado em Cristo Jesus, você tem que tomar uma decisão. Agora eu vou por causa do amor. Eu vou porque agora eu quero servir a Ele, porque eu entendi o que é servir a Cristo. É você querer descer as águas. É você querer agora ser completo no reino do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Porque agora você é ouvinte, você está entendendo a palavra. A palavra fala que há um posicionamento para você, mas você tem que descer para você ser escrito no livro da vida e ficar de fato lá. Glória a Deus. Um corpo seu espiritual no céu. Amém, glória a Deus. E esse corpo lhe dá legalidade para você ter autoridade e a doença sair do seu corpo, a doença sair dos seus nervos, a doença sair dos seus ossos, a doença sair do seu, como eu posso dizer, do seu sistema nervoso. Ela tem que sair. E aí você vai compreendendo a palavra que você agora se tornou uma nova criatura. Você tem que agora aprender a entender que há os frutos do Espírito. Tá vendo que quando eu falo que você não pode simplesmente estar preso a um versículo isolado ou estudo, mas pode ser um culto comum. Não vai ser um culto comum. E Deus já está falando. Deus já está falando claro com você. Amém. Basta você entender isso. Eu sirvo a Deus. Eu estou aprendendo com o Espírito Santo. Amém. Eu estou entendendo quem Jesus é. Aleluia. E por eu entender que Ele é meu irmão, Ele é meu amigo, Ele agora, quando eu preciso, Ele é meu advogado. E quando, mas eu preciso de um juiz porque todo mundo é corrompido. Ele agora transfere para o Pai, que é o justo juiz. Glória a Deus. O justo juiz vai lá e bate o martelo no mundo espiritual. No mundo espiritual agora vai mandar ordem para a terra. Rei da glória. Mas na terra precisa de um comando, precisa de uma voz. A voz é a sua. É você dar voz aqui embaixo que o mundo espiritual carimba. Você está entendendo isso? O mundo espiritual vai se mover baseado na sua atitude aqui na terra, o seu comportamento na terra. Então você tem que entender que não pode mais andar com o ombro caído, você não pode mais andar como uma pessoa ali comum que reclama da vida, murmura. Quem murmurava era a turma que estava no deserto, uma parte morreu. Você não foi gerado no deserto. Rei da glória. Você foi gerado no Espírito. Amém. E você é conduzido no Espírito. E quem é conduzido no Espírito, ouve a voz do seu Pai. Amém. Então, se você ouve a voz do seu Pai, a sua vida vai sendo transformada, moldada pelo que você está ouvindo o seu Pai, porque a palavra fala: as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Glória a Deus. Então você é pastoreado, tem um pastor te servindo. E esse pastor é Jesus Cristo. É Ele que vai atrás de você quando ninguém vai. É Ele que entra no seu quarto quando ninguém pode entrar. É Ele que entra lá, é Ele que faz um cafuné em você. É Ele que pega a lágrima que rolou, que ninguém teve a capacidade de ir. E quando alguém tenta te ajudar, ainda tem a capacidade de te ferir para Ele mostrar que Ele é Deus na sua vida. É Ele que vai lá e te consola. Amém. Aleluia. É Ele que pega você e coloca no ombro, porque ninguém vai botar você no ombro. Vai todo mundo se reunir para descer além em você. Mas Ele sai do seu trono. Ele se transfigura em forma de homem. Ele vem até você e lhe coloca no ombro. Ele vai lá e te coloca na estalagem. Ele coloca você em repouso. E Ele deixa pago. Aleluia. Quando Ele deixa pago, Ele está colocando bálsamo sobre você. Ele está colocando óleo ungido sobre a sua cabeça. E quando Ele faz isso, é para você entender: ei, eu cuido de você. Glória a Deus, aleluia. Ele cuida de você. Amém, Senhor. Então nós precisamos compreender isso. Então
Qual é a ideia da religião? É colocar você de joelho. É colocar você na lona. É colocar você oprimido, deprimido, no canto. É dizer para você que não tem jeito. Aí você olha para um, ele é religioso. Aí ele tem um comportamento que não é o comportamento que você está aprendendo da palavra, que a palavra fala que o povo de Deus é do amor. E aí os outros estão se comportando fora do amor. Ele está revestido de religiosidade. E essa religiosidade que está nessa pessoa vai afetar você para te colocar na lona. Então você não tem que se rebaixar. Você não tem que se diminuir. Você não tem que se jogar para baixo para favorecer o outro. Você tem que entender o seguinte: a palavra me justificou. A palavra me transportou para um reino. Se eu não entendia, eu aceitava tudo isso, mas agora eu enxergo e eu entendo, está debaixo de religiosidade, está debaixo de um jugo desigual, está debaixo de querer falar da vida dos outros, então eu não posso ser contaminado pelo que ela carrega. Eu tenho que ser influenciado por Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Cristo, ele fala que ele é o amor. Amém. Então, se ele é o amor, eu tenho que transpassar esse amor adiante. Glória a Deus. Então, se eu passo esse amor adiante, eu não julgo. Que se eu julgar aquela pessoa, a palavra fala que eu vou ser julgado na mesma medida. Então, quando eu li isso, eu entendi, eu procuro não querer julgar, procuro querer entender e ver se há possibilidade de ajudar aquela pessoa. Quando eu entendo isso, eu fui transportado para um lugar de ensino, um lugar de cuidado, um lugar que eu tenho que olhar para aquela pessoa agora em amor. Enquanto todos não acreditam, eu tenho que enxergar o que Cristo está enxergando. Glória a Deus. Porque ele foi para a cruz para ficar no alto, para enxergar melhor. Porque ele foi levantado assim como Moisés levantou a serpente no deserto. A palavra fala que Cristo tinha que ser levantado. Ele foi levantado. Ele foi colocado no madeiro. Ele foi exposto. Todo o pecado caiu sobre ele. Toda maldição, toda língua ferida foi lançada sobre ele. Aleluia. A graça lhe coloca de pé. A graça te levanta. Por que a graça te levanta? A palavra fala que o justo cairá 7 vezes e todas ele vai ser levantado. O justo, você é justo? O justo vai cair 7 vezes e todas as 7 vai ser levantado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Então não fique preocupado porque alguém está querendo te derrubar, não. Santo é o Senhor. A palavra diz, se eu sou justo, a palavra me levanta. A palavra, ela te dá o escape. Fique na palavra. A palavra, ela te garante, ela te levanta, ela te sustenta e te capacita. E a palavra, ela também livra do seu caminho. A palavra, ela resolve. Por isso que você não tem que brincar com a palavra. Guarde a palavra. Glória a Deus. Quando você guarda a palavra, ela tem que justificar você. Ela vai vivificar você. Ela vai colocar vida em você. Aleluia. A justiça no Antigo Testamento, na palavra sacrifício, temos a chave para o significado da morte de Cristo. Pois nada é mais frisado no Novo Testamento do que o uso dos termos sacrificiais para explicar a morte de Jesus. Por isso é necessário o conhecimento dos sacrifícios do Antigo Testamento. Ou seja, você é obrigado a conhecer todos os sacrifícios que havia lá no livro de Levíticos para você compreender o que Cristo é. É por isso que quando João ele está lá, né, falando das raças de víbora, ele viu toda a turminha ali de cobra. Mas quando ele olhou para Jesus,
Ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele automaticamente ele foi levado lá para Abraão, no Monte Moriá, o Monte da Provisão. Ele foi levado para esse lugar com os seus olhos espirituais. Ele viu o sacrifício que Abraão estava fazendo como homem. E ele entendeu que Abraão representava Deus sacrificando o seu filho. Aleluia. Você está entendendo isso agora? Santo é o Senhor. Aleluia. Da glória. Jesus. Santo Deus. Aleluia. Em 1 Pedro 1, 1 Pedro 1,19 fala assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Pedro, ele recebeu essa revelação inspirada pelo Espírito Santo e ele escreveu. Ele foi conhecido desde a fundação do mundo. Como ele era? Ele era a própria palavra. Aquilo que saía da boca de Deus saía com o DNA de Deus. Quando Deus falava, haja luz, houve luz. O haja de Deus faz tudo. Você está entendendo isso? Por isso que quando ele está aqui em forma de homem, conversando com os homens, ele fala a respeito de o que ele faz, é porque ele viu o Pai fazer. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Aleluia. Morto desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 fala assim: todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Tem uma turma aí que o nome não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Ei, você entrou por tabela, você era gentil, você entrou, foi transfigurado ali, ó. Você foi enxertado em Cristo, na videira verdadeira. Você não fazia parte. O plano do diabo era você ir para o inferno. Você estava caminhando e ele batendo palma. Mas Cristo, ele resolveu mudar a história de cada um de nós e ele se apresentou. E quando ele se apresentou e você entendeu que você era pecador, você falou: não, eu não vou para o inferno, não. Vou nada. Você não vou mudar meu estilo de vida. Eu vou procurar entender como é que funciona. Agora eu não sei como é, mas eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Quando você aceita Ele, você é transpassado para esse reino. E quando você o recebe, você tem que receber Ele. Quando você o recebe, você é escrito. Não estava escrito, você é escrito. Qual é o seu passo agora? Eu tenho que morrer aqui na terra. É descer as águas do batismo, morre e nasce de novo. Não é porque ninguém mandou, não. Agora você está entendendo. Você tem que ter uma atitude de descer para que de fato o seu nome seja registrado no livro da vida. Quando você entende esse posicionamento, você fala: não, agora eu entendi, eu tenho que descer as águas. Eu não posso mais esperar mais, eu tenho que descer. Aí você desce, você nasce de novo, e olha lá se não já for batizado com o Espírito Santo. Que rapaz, já virar logo uma tocha. Aí vira uma tocha e o nome de Deus é glorificado, porque agora cai uma sabedoria sobre a sua vida, um conhecimento, uma revelação diferente, e você agora se torna uma nova criatura, e eis que tudo se fez novo na sua vida. Glória a Deus, aleluia.
Efésios 1:4 fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e em sua presença. Você prestou atenção que primeiro Deus fala a respeito do futuro? Do começo de tudo lá, ele falou, ele foi posicionando as coisas, dizendo que você não estava escrito no livro da vida, e depois ele vai lá e fala, porque Deus nos escolheu nele, ó, nele quem é? Cristo, antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Ele, quando olha para o filho, ele já vê você santo. Santo é o Senhor. Ele já vê você irrepreensível. Ele já vê você justificado no sangue dele, no sangue de Jesus. Você é justificado. É por isso que no nome dele, Aleluia. todo joelho se dobrará. Aleluia. Santo é o Senhor. Já tem 25 minutos, nem começou ainda. Jesus amado. Glória a Deus. Em Atos 2:23 fala assim: e este homem lhes foi entregue por propósito determinado e de pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Toda a narrativa. Aí agora você vai entender que você foi comprado, ó. Fé é conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Glória a Deus. Imagina. Ou seja, Deus prometeu que ia te salvar. Amém. Aleluia. Ele prometeu que ia te comprar Aleluia. com preço de sangue. Ele te comprou por amor. É por isso que você começa a entender que não tem como você pagar esse amor. Atos 2:23. Não tem como pagar. A única justificativa que você tem por atitude de amor é descer. Desceu, nasceu de novo. Acabou. Aleluia. Quando a gente entende isso, acabou. O inimigo perdeu as forças contra você, contra a sua família, e ele articular as coisas, botar enfermidade em você, acabou. Enquanto você não se posiciona no reino do céu, lá no céu tem doença? Não. A palavra, ela não mente, ela diz que eu e você fomos transportados para o reino de Deus. Ser transportado é você assumir uma nova identidade. Aleluia. E uma nova identidade não tem como você permanecer doente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 11, 39 e 40 fala assim: todos esses receberam bom testemunho. Por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Ou seja, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fôssemos eles aperfeiçoados. Então você, na caminhada, você vai sendo aperfeiçoado, você vai amadurecendo, você vai entendendo o que de fato você é. Que você não é um filho do além, um filho do qualquer que foi jogado aí. Não. Você foi escolhido desde a fundação do mundo. E por causa disso ele ainda prometeu que você estava indo para o inferno. Aí ele prometeu escrever o seu nome. Depois ele fala de novo, dizendo: agora eu lhe vejo santo e irrepreensível na minha presença. Glória a Deus. Rapaz, não tem como você pagar a posição que ele te colocou. Isso se chama justificação. A justificação você só tem que receber. Você não precisa fazer mais nada. Porque ela já fez tudo para mim e para você. Então você entende que você é justificado e a única atitude sua é receber a justificação. Aleluia. Acabou. Amém. Para o mundo espiritual é só você crer e receber. Creu e recebeu, você está lá.
Aí você agora vai começar a mudar a mente para você trazer a realidade da sua nova realidade lá do céu, trazer aqui para a terra. Glória a Deus. Tá entendendo agora? Deus é da glória. Você aqui pode estar com o corpo todo arrebentado, mas a palavra está te dizendo que lá existe um corpo são, sarado. Você vai ter que começar a ler sobre cura. Aí você vai trazendo a cura de lá para cá. Aí ela vai entrando em você porque você parou para buscar cura. Cura. Não, Pai, eu te agradeço. Aí você começa a agradecer. Pai, eu te agradeço porque eu sou curado. Pai, eu te agradeço porque eu sou sarado. Pai, eu te agradeço porque os meus olhos se abriram. Pai, eu te agradeço porque o meu entendimento abriu. A palavra fala que você tem que orar. Foi Paulo que disse. Você tem que orar a Deus atrás de sabedoria e conhecimento. Aí o que ele diz? Eu oro a Deus para que você seja revelado o conhecimento e a sabedoria. Glória a Deus. Paulo estava intercedendo pela igreja para que a igreja se posicionasse para orar, buscando sabedoria e conhecimento de quem Cristo é. O que Cristo era de verdade, trazer essa consciência para dentro de si. Quando você entende o que ele é e você traz para dentro de si, você agora se torna assim como ele é. Aleluia. Glória a Deus. Já estou justificando com Cristo. Aí vem o propósito da lei agora. Os israelitas cumpriam a lei na expectativa de que ela os justificasse diante de Deus, como se o fato de a praticarem como o praticar e comprasse, é isso mesmo? Comprasse a salvação e os tornasse aceitáveis a Deus, né? Em Romanos 3, 19 e 20 fala assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 5, 20 e 21 fala assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Aí Gálatas 3, 23, 25 fala assim: antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Existia uma custódia, você era custodiado, né? Você era implantado nessa lei. Aleluia. Nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Você não está mais no controle da lei. Você está no controle da graça. Aleluia. E para você entender a graça, você tem que ter fé. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que ter fé no seu coração para você entender a graça. Santo é o Senhor e da glória. Aleluia. E da glória. Primeiro a gente deu a fé, né? Justamente. Glória a Deus. Aleluia. O propósito da lei é mostrar o pecado e conduzir a futura justiça, né? Hebreus 9, 9, 14 fala assim, só para a gente fazer uma leitura aqui. Algumas coisas aqui eu vou pular, tá? Amém. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar
ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, quando Cristo veio como o sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre o que estava cerimonialmente impuros, os santificam, aleluia, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a Deus vivo. Você está entendendo isso? Aleluia. Para você entender um pouco mais. Todos nós entendemos que Cristo ele foi crucificado, correto? Correto. Cristo foi crucificado, nós entendemos, temos a consciência que toda a maldição foi sobre ele. Colossenses 2 fala sobre isso, sobre escrito de dívida. Tudo que podia prender o homem nas mazelas, na pobreza, nas doenças, tudo foi transportado para Cristo Jesus. Pronto. Cristo agora, Deus, virou as costas para o pecado. Porque Cristo agora se tornou o próprio pecado. Ele se tornou impuro por causa do pecado. Ele era puro, ele se torna impuro por causa de todo o pecado. Toda a maldição ele pegou. Deus aí vira as costas para ele. Quando Deus vira as costas para ele, ele se sentiu só. E ao se sentir só, o inimigo agora achou que tinha vencido, porque ele sabia que o pecado irava a Deus. Então o pecado tinha uma consequência. A consequência era morte. Aleluia. Aí vai começar a se cumprir o que está em Gênesis. Morrendo, morrerás. Quem está exposto a desobedecer, a desobediência, vai ter um efeito de uma morte. Vai ser desligado primeiro de Deus. Depois você vai se tornar uma pessoa ruim. E depois você vai ter umas consequências das suas atitudes. E depois vai vir a morte. A Bíblia fala que por causa de um, o pecado entrou no mundo. Por causa de um, o pecado ele tem que sair do mundo. Ah, mas aí você vai mais... O povo continua pecando. Glória a Deus. Você está entendendo que você foi transportado para um outro lugar? Você não é o povo. Ele está desligado, porque ele está ligado no pecado, ele está desligado de Deus. Você não está desligado de Deus, você permanece no mesmo lugar. Você vai se afastando do pecado. Aí o que acontece? Cristo agora, ele paga o preço, ele morre. O cão agora festeja. Ele ficou feliz. Só que a natureza da criação começa a reclamar. O meu Criador morreu. O sol escurece, a terra treme, as pedras rolam, o cão está contente no inferno. E o véu se rasga. Jesus aí, eu vou lá embaixo. E eles estão estreados. Hã? Ele foi festejar. Ele foi festejar. Ele festejou lá embaixo. Mas isso assim, então.
distraiu, perdi. Eu consegui. Ele se lascou. Ele se distraiu, foi uma festa. Quando Cristo apareceu como feixe de luz no inferno, Ele é todos os demônios foram para as paredes, começaram a tentar correr e foram presos por causa da glória. Eles não têm luz, eles têm ausência de luz. Cristo é a própria luz, entrando no inferno e começando a anunciar a palavra. Começou a anunciar o plano de salvação, a redenção, o porquê ele foi parar na cruz e porquê ele estava ali. A palavra fala que 500 ouviu. 500 ressuscitaram com ele. Glória seja o nome do Senhor. Cristo agora ele fala: a mim foi-me dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia. Ele perguntou ao inferno. Fecha aí. Ele perguntou ao inferno: o inferno, cadê os seus agrilhões? O inferno não pôde responder. Ele foi lá e perguntou à morte: onde está a tua força? Aí ele pega agora duas chaves. A chave que governava o inferno e a chave da terra. A terceira chave foi dada a mim e a você, você não entendeu. Glória! A outra chave foi dada a mim e a você. Amém. Por que foi dado a mim e a você? Porque ele disse: Pedro, quando você se converter, Oh, glória, aleluia. apacenta a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a chave do céu eu coloco nas... Aleluia! Você tem que pegar por fé, rapaz. A chave do céu está na sua mão. Você foi transportado para lá. Você tem passagem de ir e vir. Porque a chave está onde? Na minha mão. Aleluia. Glória. É por isso que você vai, não fica lá. Você vai, traz a consciência do que está lá e bota em você. Você está entendendo isso aí? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aí tem mais lá, Romanos 10, do 1 ao 18, não vou ler. O resumo da lei é tudo não passa de sombra de Cristo, é a substância, né? A lei não é ruim, ela só não resolvia o problema. A lei não resolve o problema de ninguém. A lei só expõe os seus defeitos. Então, quando você olha para a lei, é como foi dado o exemplo e está escrito aqui, a respeito de... A lei é como se fosse o espelho. Você vai na frente do espelho. Se você não botou nenhuma maquiagem, não botou nada, você foi para frente do espelho, você vai encontrar imperfeições. Você vai vendo que no passar do tempo a sua pele começou a mudar, a aparecer rugas. Só que aquele que está em Cristo Jesus, ele tem um colágeno que em vez de você ficar velho, você fica novo. Só quem está em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus pode observar que ele o corpo dele vai se deteriorando. Ei, você tem algo diferente comigo e você. O Espírito de Deus mora dentro de você. Se mora dentro de você, os seus órgãos são regenerados. O seu osso é regenerado. Por que eu estou falando isso? Porque quando Eliseu, ele morreu, alguém morreu e foi jogado. Mataram o cara, ou o cara morreu de doença comum, foi jogado nos ossos de onde Eliseu estava. A palavra respaldou que ele reviveu. Ele morto até os seus ossos justificou ele.
Tinha poder nos ossos. Ei, você está entendendo que há poder em você? Não tem que você mais ficar reclamando, falando ao contrário. Você tem que dizer: ei, eu não sou mais esse. Eu não estou mais posicionado nessa velha criatura. Eu me tornei uma nova criatura. E eis que tudo se fez novo. A palavra está sendo exposta a mim. E Pai, eu te agradeço porque eu sou curado. Pai, eu te agradeço porque tem poder dentro de mim. Pai, eu te agradeço porque há uma nova realidade para mim. Pai, eu não sabia, mas agora eu sei. E eu sou justificado. E Cristo vive em mim. E há vida em você. Aleluia. Esse aí tá com o demônio no corpo. Não é possível. Rapaz, um dia ele engasgou aí com um negócio de um precinho. O cumprimento da lei, aí você vai ver lá em Mateus 17, 18, dá para ler rapidinho. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Diga-lhes a verdade, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Ou seja, tem que cumprir a lei. Em João 8, 3, 11, a mulher ela é pega em adultério, todo mundo conhece isso, ele vai e manda cumprir a lei, e depois ele fala a respeito de aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o único que não tinha pecado era ele. Glória a Deus. E vai se cumprir, tá? A palavra, ela sempre vai se cumprir. Em Lucas 18, 31 ao 34, fala assim: Jesus chamou à parte os 12 e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, e o insultarão, cuspirão nele, e açoitarão, e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará, e os discípulos não entenderão nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estavam oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Aí a palavra fala assim: cumpriu-se. Aleluia. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Atos 13, versículo 29 e 30 fala isso. E aí agora vai falar assim: já se cumpriu. Aí você entende aqui, ó, Lucas 24, 44 disse assim: e disse-lhe: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele cumpriu o que estava na lei de Moisés, ele cumpriu o que estava nos profetas e ele cumpriu o que estava no livro dos salmos. Aí agora testifica, porque o fim da lei é Cristo. Aleluia! Glória a Deus por causa disso. Para que a justificação de todo que crê, há justificação para mim e para você. O fim da lei é Cristo e há justificação para nós. Aleluia. Mas você só tem que crer. Tem que crer que você é justificado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não a fé comum, é a fé em Jesus Cristo. Para todos que creem, não há distinção. Ele não vai ficar medindo se essa fé toca nele ou não. Ele deixou claro, não há distinção. Quando o cão falava, você fala: não há distinção. Você não esqueceu de ler o final. Não há distinção. Ele não vai olhar se você pecou hoje, você vai pecar amanhã. Não há distinção. Ele só quer ver em você depositar a fé de Jesus Cristo. Se ele encontrar a fé de Jesus Cristo em você, vai se cumprir. Aleluia. Santo é o Senhor. Já falei. Justiça no Novo Testamento. A justiça da nova aliança é sem lei, pela graça de Deus, embora seja testemunho pela lei e pelos profetas.
Em Romanos 3, 21 e 22 fala assim, mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, é a repetição do outro, tá? Independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, não há distinção. Não há distinção. Santo é o Senhor. Quando o inimigo falar alguma coisa para você, você tem que entender que você tem fé em Jesus Cristo e não haverá distinção. Ele não vai te julgar. Ele não vai botar na balança. Ele só quer encontrar fé em você. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela entendeu quem era Jesus Cristo, que foi falado para ela o que Jesus estava fazendo, ela disse, se eu apenas tocar, ela exerceu o ato de fé, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Houve distinção aí? Não. Está entendendo agora a palavra? Amém. Quando você tocar em Deus ou em Jesus Cristo, ele não haverá distinção. Se ele encontrou fé em você, Amém, Deus. vai ser curado. Aleluia. Fique ligado na palavra. Não dúvide. A justiça da nova aliança é sem lei, pela graça de Deus, embora seja testemunha pela fé pelos profetas. Em Gênesis 3,15 fala assim, porém a inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém. Gênesis 12:3 fala assim, abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. A graça está te dizendo que você já foi abençoado. Amém, Deus. Se posicione na bênção do Senhor. Não quero isso, não. Aleluia. Em Gálatas 3:6-8 fala assim, considere exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estavam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Ei, você anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Ele falou lá no Velho Testamento e foi transportado para o Novo. O Novo Testamento respaldou o Velho, dizendo, você é abençoado por causa da justificação de Abraão. Você é abençoado. Você não é para andar debaixo de maldição. Você não é para andar em más conversações. Você é abençoado. O que é que você tem que fazer? Se tornar a própria bênção. Tenha a atitude de se posicionar na bênção. Glória a Deus. Aleluia. Pai, eu sou altamente favorecido. Pai, eu sou altamente abençoado. Pai, em Ti eu sou rico. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. É você se posicionar. É você declarar até que se cumpra na sua vida. Porque você tem que confessar o que está escrito na palavra. E você vai confessando até aquilo se tornar uma mente renovada. E aí você é abençoado. Se você quer ser próspero, você tem que entender a linguagem da prosperidade. Se você quer ser curado, você tem que entender como é ser curado. Você tem que ir em... Aleluia. Glória a Deus. Se você passa dificuldade nas questões da cura, Deus quer levantar você aí Aleluia. para curar. Glória a Deus. Porque você sabe como é o efeito da doença na sua vida. E aí você se posiciona, você muda a mentalidade, você se torna curado para curar. Não tem como curar outro se você não já é curado. Aleluia. Seja curado. Amém. Se posicione em cura para você curar outras pessoas, para que o rio flua e as pessoas sejam curadas através de você. Glória a Deus. Aleluia. Em Jeremias 23:6 fala assim, em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado o Senhor, é a nossa justiça. Glória a Deus. Foi lá no Velho Testamento que disse que o Senhor é a nossa Justiça. e o cão perdeu. Santo Deus. É você entender o que está escrito e você fala, o Senhor é a minha Justiça. glória a Deus. Ficou até bonito isso, né? Aleluia.
Glória Em Jeremias 31 ao 34 fala assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conheceram, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus já lhe perdoou. Aleluia. Não adianta mais você ficar lá tentando validar o pecado. Santo Deus. Não adianta mais você ficar lá preso no pecado. Santo Deus. Porque o pecado não é só o pecado que você comete ali do olho, do falar. O pecado também é você se posicionar naquilo que não é a palavra. Quando você começa a se inferiorizar demais, isso é a consciência do pecado, é do seu velho homem. É a consciência do homem caído. Mas nós estamos aprendendo que somos transportados para lá. E quando isso tentar se manifestar na sua vida, você tem que mandar isso. Isso não me pertence mais. Você tem que trocar uma ideia com a sua alma. Você tem que falar com ela. Ela tem ouvido. Se ela tem boca para falar, ela tem que ter ouvido para ouvir. Porque isso que a palavra de Deus fala. O próprio Davi disse assim: alma, aquieta-te. O que foi? Eu lembrei do que o irmão estava falando. Que oi, lá ele é o caco da telha Ah, que deixa isso. raspava. Está repreendido. Isso é o inimigo. Não, você estava pregando aí, falando, é referente sobre isso, que a pessoa se menospreza, se diz aquilo, que é lá, não sei o quê. É isso aí. Ah, eu lembrei. A graça é favor ou disposição bondosa da parte de Deus. Favor não merecido. É a transação de Deus com o homem, absolutamente independente da questão de merecer ou não. Amar o próximo como a si mesmo, isso é coisa da lei. A ideia da graça é como Cristo nos amou. Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu o Senhor. Então, Levítico 19, 18 fala o quê? Vamos lá. Deixa eu achar, Timóteo. Oi? Deixa eu achar, Timóteo. Aqui fala assim, ó, não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor, né? É Levítico 19, 18. Agora eu entendi aqui. Cadê você, meu filho? Daqui a pouco eu não lembro, porque eu não ouvi. João 13,34 fala o quê? Um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João 13,34. Ele vê se é assim o que está aí embaixo aí. Se for ele, pede ele para jogar o carro para dentro e aí ele, que eu tô atendendo o culto. Ver se que eu ouvi a voz dele aí, eu acho que é ele. Não, ele não vai chamar. Deixa eu arrumar. É educadinho. Deus, aí a morte de Jesus, o que é? Para que possamos compreender a justiça, devemos entender a morte de Jesus e seu significado, pois a Bíblia diz que a nossa justificação está diretamente ligada ao fato de Jesus ter sido feito pecado e ter sido morto em nosso lugar. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em 2 Coríntios 5, 21. Ou seja, ele se fez o pecado, tá? Eu entendo isso que houve uma justificação através disso, houve uma identificação e houve uma substituição. Todos entendem isso?
Quem consegue entender isso? O que é a justificação, identificação e substituição? Eu dou a palavra. Eu também dou, sinceramente. Então vamos lá, que você vai perder tempo. Tá com medo? A justificação. Vai falar? Justificação a gente entendendo que a gente foi justificado por Cristo. Justificação. Como eu Isso. falei. Qual é a outra? Identificação. Identificação é a gente se identificar em Cristo Jesus. Saber quem eu sou em Cristo. É o que contrário. Ele fez por mim. É o contrário? É o contrário. Ele que se identificou com nós. Ah, tá. Porque se ele se identifica conosco, aí depois eu consigo entender o que ele. Ele fez. O que ele fez? Por mim. Isso. E o outro, O outro é substituição. substituição. É o que ele fez na cruz. Isso. Amém. Glória a Deus. Quando você entender isso, acabou pro inimigo. Você é justificado, ele se identificou com você e ele substituiu você. Substituiu-me na cruz. Ele substituiu o seu pecado. Ele substituiu o seu pecado do passado, o do presente que você peca e do futuro que você ainda vai pecar. A gente peca todos os dias de alguma Ele coisa. substituiu. Quando você entende esse negócio aí, você entende que você está devendo. Não para de Deus. E a única forma de você tentar diminuir o saldo da sua dívida é amando ele, é se aproximando dele, é se tornando a característica dele e não ouvir os outros. Ah, eu vou desistir porque ninguém está me amando. Cancela essa parada aí. Ele já te amou numa proporção que você não depende mais de ninguém. Você já é amado, justificado. Ele se identificou com você. Você é como ela falou aqui da oração. Você era um perdido. Ele se identificou com um perdido. E ele resolveu morar dentro de você. Você está entendendo esse negócio? Ele, além de identificar com você, ele substituiu você. O seu pecado ele substituiu. E depois ele resolveu. Depois que ele substitui, ele agora eu vou morar em você. Eu vou confundir o cão. Eita, glória. Ele resolveu morar dentro de você. Aleluia, Jesus. Quando você entende isso aí, meu Deus, eu não tenho condição de pagar. A única coisa é amar ele, é obedecer, é chegar próximo. Acabou. Se aproximar da palavra. É só isso, não tem Cada outra. dia mais. Abandonar o A expiação Viver do na- pecado significa levá-lo embora de modo que o sujeito seja purificado, carregar, levar embora, atribuir ao outro. Aí Hebreus 2,17 fala assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Em Hebreus 9,14 fala assim: quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Em Hebreus 9, 26 e 28 fala assim: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante ao sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá em segunda vez, e não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Em Hebreus 10, 12 e 14 fala assim: mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus,
Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Santo Deus. Bendito Deus Pai eterno. A proposição, propiciação, o que é que significa agora? Significa juntar, tomar favorável. A propiciação traz o homem para perto de Deus, reconcilia, aplaca a ira de Deus, ou seja, acalma o Senhor. Amém. Glória a Deus. Tudo que Cristo fez te dá uma legalidade de se aproximar de Deus. Ele não olha mais para você e vê pecado em você. Por mais que você cometa um pecado ali, ele, quando olha para você, ele vê Jesus. Ele não lembra do seu pecado, mas não te dá o direito de viver pecando. Porque senão você vai sair da consciência de filho e vai entrar na consciência de escravo e pecador. Tá entendendo agora? Aleluia. Todos estão conseguindo pegar um pouco aí? Tá conseguindo entender o que é a justificação em Cristo Jesus? Isso a gente não escutou em nenhum lugar. Glória a Deus. Estou entendendo, aos pouquinhos a gente vai pegando de Não adiantava falar superficial sobre justificação em Deus, em Cristo Jesus, porque você poderia fingir que entendeu. Mas agora você entendeu. Porque foi te dado versículos apontando Santo Senhor. a sua consciência. E é um culto que você simplesmente não vai achar um culto bom, aquele culto gostoso, aquele culto fervoroso. Não, é o culto que te dá uma consciência de quem você é, o que Cristo fez e todo o plano que Deus fez para resgatar para você estar aqui sentado ouvindo a palavra. Amém, glória a Deus. E aí você agora começa a agradecer. Você não tinha escapação para você. Tem mais jeito. Nós éramos inimigos. Respirando, ele já via. É meu inimigo. Ele estava de costa. Então quando o homem começa a pecar, ele vira as costas. Pô. E a palavra fala que ele não vai lembrar de você. Ele não vai lembrar de você. É por isso que muitos estão em cima do altar, está pecando incubado, não foi revelado ainda, aí Deus permite, e quando chegar o grande dia que a igreja foi arrebatada, aí ele ficou, é porque eu pregava e eu não entendia, eu não cria. Muitos vão ficar pregadores renomados e pregadores que também não são renomados, mas está andando no descaramento, vai ficar. Se o pregador vai ficar, imagine a igreja. Nem chega no meio do caminho. Por isso que a nossa consciência tem que despertar. Eu tenho que ir mudando todo dia. O meu comportamento, a minha fala, o meu posicionamento. Eu tenho que entender aonde eu estou em Cristo Jesus. O que de fato Cristo fez por mim. Mas ele morreu na cruz para salvar. Não foi só isso não, irmão. Isso é o que o religioso fala porque ele tem preguiça de ler. Mas quando você começa a entender, você vai entender que Deus, ele criou um plano mirabolante que vem de lá da descendência de Adão, que só conta em 7 porque tem a turma que está no meio do caminho que não pertence a Deus. Aí passa a contar de 7, aí vai contando só os que é da linhagem de Deus. Esses que têm da linhagem de Deus, os pais recebiam uma revelação. Aí você começa a caminhar dentro das dispensações, o que é que Deus fez para trazer o homem para o plano original. É por isso que a igreja ela não está andando em poder, porque ela não consegue discernir os tempos. Ela não consegue discernir o que Jesus fez por ela. Ela não consegue discernir o que Cristo colocou na mão dela.
ela não consegue entender. Ela não consegue entender que o Espírito Santo mora dentro, não vem mais sobre ela. O Espírito Santo está dentro de você. Amém. Mas ele tem casos que ele vem sobre você. Que é a inspiração divina. É uma revelação que ele traz ali, ó, que é chamado palavra de conhecimento. Você está no lugar certo. Não tinha nenhum outro indivíduo que Deus estava tentando falar, ninguém ouviu, o camarada cruzou seu caminho, e aí você fala, fulano, como é que você sabe? Foi Deus que me revelou o seu nome, e assim diz o Senhor para a sua vida. E aí prega a vida da pessoa toda, e ela entende que foi Deus, que não é o cão que está falando com ela. E para você saber que é Deus, você fez um pedido na mente, acabou. O cão não vai ter acesso à mente, se ele não, só vai ter acesso se morar dentro. Morar lá. Se morar lá, ele manipula a mente da pessoa. Aí sabe tudo. Mas se não morar lá, não sabe. Você está entendendo isso? Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar uma aceleradinha, tá? Falei da propiciação, falei de João. Tá. Cristo é descrito no Novo Testamento como sendo a nossa propiciação. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que versículo é esse? É 1 João 4,10. Ele amou e ainda colocou o seu Filho por propiciação no nosso lugar, ou seja, torna favorável o homem para perto de Deus, ou seja, o único meio de trazer o homem para perto de Deus foi o sacrifício de Jesus. Aí há uma reconciliação. Quando ele ressuscitou, a reconciliação veio. E agora, porque ele ressuscitou, aí agora o próprio Jesus aplaca a ira de Deus, ele acalma. Quando Deus está injuriado, que ele vai acabar com tudo, ele olha para o lado. Apazigua. Quando ele olha para Jesus, apazigua a tempestade. Por isso que Jesus não veio ainda. Mas ele já tinha destruído tudo. Quando você olha para a Bíblia, quando você olha de fato para a palavra, você vai perceber lá em Noé, que Deus mandou um dilúvio. Quando ele mandou o dilúvio, você percebe o seguinte: 2 é de Deus e 1 virou do diabo. Que desobedeceu, viu a nudez do pai e fez chacota. Os 2 irmãos que é Cã, Sem e Jafé. Sem e Jafé pegou uma capa, vieram de costa. O pecado está exposto, não dá? O que Deus faz com o pecado? Ele fica de costa, né? Eles 2 vai, 2 testemunhas, vai e cobre a nudez, as vergonhas do pai. A Bíblia fala que o pai estava embriagado. Por que ele se embriagou? Porque ele estava com os pensamentos ali, ele estava feliz, primeira vez que ele está pisando em terra firme. Já tinha um tempo ali, ele conseguiu cultivar uva. Aí ele macerou a uva pura, destiladinha ali, bonitinho o negócio, botou, envelopou em um barril. Foi lá e lepa o negócio, gostei, ele lá e tome. Sozinho, não tem ninguém para reclamar, atordoar o juízo dele, a mulher estava longe. Ele lá sozinho, e aí a Bíblia falou que ele se embriagou no vinho. Você não vê que Deus foi lá e julgou Noé, não. Ele está feliz, meu amigo. Por qual motivo? Ninguém sabe. Você sabe que você fica... Toda a terra, não existe mais ninguém, só tem a sua família. E aí você ali consegue plantar ali uva. Não, pare e raciocine. Essa uva levou quanto tempo para essa uva aparecer? Não, a gente não sabe se é muito tempo. Porque se Deus agora... larga a promessa, crescer e multiplicar sobre a face da terra. Ele largou a promessa de novo. Então, preste atenção. A multiplicação
houve uma aceleração ali. Não se tem uma defasagem de tempo para aí você saber ali se passou 6 meses. Pode ter sido semanas. É que para Deus é rápido. Ninguém vai se embriagar do nada. Esse cabra tem 40 dias sem tomar uma. 40 dias, meu amigo, ele não sabia o que era o sabor de uma fruta ali. Não, isso eu estou conjecturando, tá? Isso não está na Bíblia. A gente está só imaginando isso aí. Imagine você sozinho nessa vasta terra, com os animais que saíram da arca. Você produz ali uma uva, e aí agora você vai ali, pisa, conserva ela, e agora você resolveu tomar o suco natural. Só que ele tomou na proporção que a própria uva liberou um pouco de álcool. E ele embriagou e ficou nu. Ele ficou tão feliz que ele foi tirando a roupa. Deixa eu tomar suco de uva. Ele aí foi tirando a roupa e ficou lá nu. Aí o outro, em vez de fazer o certo, porque se ele viu a nudez e não falasse nada, estava bom. A Bíblia fala que quando o pai acorda e descobre o que é que o outro fez, ele fala, maldito seja cão, tem tradução que fala que é cão. Ele se tornou maldito. O nome dele já era propício para ser maldito. E toda a descendência dele se tornou maldita. E ainda a palavra fala assim, que ele virou servo de Sem e Jefté. Virou servo? A descendência dele toda passou a servir a Sem e a Jefé. Você sabe o que é tão ruim você agora estar amaldiçoado e agora você ainda tem que servir? Ao seu irmão. Você agora deixou de prosperar, você não vai prosperar mais, porque foi lançada uma sentença na cabeça da pessoa, uma maldição que vai acompanhar para não deixar você avançar. Enquanto existir sua Aí descendência na terra, os outros começaram a prosperar. Você entende isso? Aí em 1 João 2,2 fala assim, ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Você está incluído. Ele foi apropriação para aquele povo, e a palavra agora completa para todo o mundo. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 2 Coríntios 5,18 fala assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Romanos 5,10 fala assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aleluia. Em Colossenses 1:21 fala assim, antes vocês estavam separados de Deus e suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. A sua mente era inimiga de Deus. Mas agora a sua mente não pode lhe governar. A sua mente agora é blindada com um capacete. Aleluia. Foi o quê? A redenção significa tornar a comprar um preço, livrar da servidão por um preço, tirar do mercado por um preço, comprar de volta
livramento de algum mal por meio do pagamento de um preço. Você está entendendo isso? Para a gente encerrar daqui a pouco. Aleluia. E eles cantavam um cântico novo: tudo és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nação. Aleluia. Você foi comprado por povos, nações, tribos e línguas. O que a palavra fala? Que Deus desceu em Gênesis 11, viu a turma ali e mandou todo mundo se espalhar pela face da terra falando outra língua. Aí a palavra agora vem corrigindo aquela profecia que foi dita. Agora, além de eu ter espalhado com outras línguas, agora eu vou salvar todos que falam outras línguas. Povos, culturas, nações, tribos, que até os índios, né? Aleluia. E isso está lá em Apocalipse 5:9. É por isso que tem que nascer de novo. 1 Coríntios 6:20 fala assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É por isso que de vez em quando você tem que louvar em pé. Você louva em pé, levanta a sua mão, você dá um ha-ha-ha, você bate uma palma, dá um glória a Deus, um aleluia. Porque o seu corpo, agora a palavra justifica você. Louva a Deus. Por que disso? Porque por causa do corpo de Cristo, você é justificado e Ele te dá agora o direito de agora o seu corpo, que não recebeu chicotada, não foi desflagelado, louvar Ele em vida. Todo aquele ser vivente louve a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5:21 fala assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios. Agora, além de você ler isso, você entende que, mais como ele foi feito pecado. O que é que fala aqui em Ezequiel? Para você entender tudo isso. A palavra declara: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 20. Aí vem outro. Ezequiel 18, 4 fala assim: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. Aquele que pecar é o que morrerá. O Filho não levará a culpa do Pai, nem o Pai levará a culpa do Filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Você está entendendo agora? Então seja justo. Continue justo. E continue andando em justiça. É onde você começa a reinar em vida. Porque você está em um novo governo e esse governo tem vida lá. Esse governo tem paz, saúde, tem prosperidade, tem livramento, tem transformação. Esse governo você traz para reinar em vida. É aí que você começa a entender a vida no Espírito como um estilo de vida. E aí você vai agora confessando, falando aquela palavra. Você vai tomando consciência, gerando forma em você o que a palavra é. Você não tem agora, você declara a palavra, você confessa a palavra, você que se comporta dentro da palavra. A palavra cria, gera para você, e aí o nome de Deus é glorificado. Ah, mas se eu não estou fazendo muita coisa, Senhor, não vai receber nada. Não vai ter milagre para você, assim. Para haver um milagre para você, você vai ter que fazer alguma coisa, tem que ter uma atitude de fé, de fazer alguma coisa, declarar a palavra, ter a consciência da palavra. Agora, quando a sua mentalidade muda,
E você olha para sua conta bancária e você conversa com ela. Você fala com ela. Pode aparecer dinheiro lá. Porque agora você está declarando, você está crendo, você está se comportando e você agora está agradecendo. É diferente agora. Está entendendo isso? Aleluia. Aí a palavra assim, a gente entende que Cristo nunca pecou, né? E em Hebreus 4,15 fala assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ó, isso aqui é bonito demais, né? Mas sim alguém que, sim alguém que, vírgula. Ô meu lindo, dê uma paradinha, medite e entenda que existe alguém. Lembra quando João, ele estava na ilha de Pátimo, ele foi levado ao céu, um dos 24 anciãos bateu um papo com ele e disse que aquele era o livro selado. Esse livro selado não há ninguém que possa abrir. João fez o quê? Chorou. Ficou triste. Aí um dos 24 anciãos falou de novo. Mas no trono há um cordeiro. Há o leão da tribo de Judá. Ele foi se transformando. Aí depois ele fala que há um homem. Há um que pode abrir. Depois de ele falar das características do que ele é, ele falou que ele é homem. Ele pode, o Filho de Deus pode abrir. Quando João entendeu que ele podia abrir, quem se apresenta para João? Jesus. João se apresenta para ele, a palavra ele começa a descrever Jesus de cima para baixo. Ele vai descrevendo como latão reluzente, cabelo como se de neve, e aí foi descendo, o olho ele não via. Aí ele foi descendo. Quando ele chegou no pé, ele morreu. Apocalipse. Ele viu a santidade. Quem vê a santidade morre. Ele viu os pés reluzentes. Ele viu a santidade. Ele só terminou de escrever, né? Não escreva nada. Ele morreu. Ele morreu Jesus vai lá e pega nele, levante. E a partir de agora escreva tudo que eu vou lhe mostrar. Ele morreu mesmo. A palavra fala que quem vê a Deus morre. Deus é o quê? Santo. Ele viu, ele descreveu a característica de Jesus. Quando ele chega aos seus pés, ele morreu. A palavra mostra que ele conseguiu ver que estava escrito na sua coxa o nome Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Você está entendendo isso? Glória a Jesus, aleluia. Ele descreveu tudo, meu amigo. E morreu. Aí Jesus foi lá e... Ei, avante. E ele morreu no espírito. O corpo dele estava cá embaixo. Ele não entrou lá com o corpo, não. Ele foi arrebatado em espírito. As pernas dele estavam quebradas. Na ilha de Pátimo. E ele foi levado no espírito. Você está entendendo isso agora? Aleluia. A gente finalizar. Gálatas 3,13 fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para você entender sobre as maldições, você é obrigado a ler Deuteronômio 28. Vai ver as bênçãos, vai ver as maldições. Aleluia. Maldições
pois Deus havia declarado que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. O capítulo 53 do livro de Isaías demonstra detalhadamente o grau de maldição de Deus que caiu sobre Jesus para a redenção da vida humana. Você vai ter que dar uma passadinha em Isaías 53 para você entender como ser curado. Ai, Jesus. Você precisa entender isso. Minha oração de manhã foi essa. Glória a Deus. E meditando nesse Eu não vou mais decorrer mais aqui. Esse já se tornou um pouco extenso. Mas que você guarde isso no seu coração. Amém. Guarde a palavra. Viva pela palavra. Se torne a palavra. Tem muita gente querendo Ser liberto. entender o que precisa de uma atitude. Tem muita gente aí fora que acha que entende quem Jesus é, mas ele não entende, porque quando ele entende, ele larga. Ele tem que largar o pecado. Ele vai ter que largar a festinha, ele vai ter que largar tudo isso aí. A dancinha do TikTok. Isso, ele vai ter que largar, ele vai ter que se converter. Agora ficou mais claro o seu entendimento em relação o que Jesus fez por você que não era explicado. Glória a Deus. Então agora você está devendo. Eu já me achava devedora, né? Mas agora é maior. Mais ainda. Você vai entendendo um nível de consciência seu que você está devendo. E não tem nada que você faça, você vai continuar devendo. Isso se chama graça. A graça sempre vai te dar mais do que você merece. Por isso que todo dia eu acordo. A graça, ela sabe o que você precisa, mas a graça, ela precisa de um comportamento seu, uma atitude sua de mandar o comando de voz para o céu, porque no céu é de Deus. Os pés dele estão sob estrado sobre a terra, mas a terra ele deu o homem para governar. Se o homem não se posiciona como um governante, como um rei aqui na terra, ele não é curado, ele não é transformado, ele não é liberto, ele não vai andar em vitória, ele não vai alcançar voos maiores, porque ele não entendeu. Mas todos nós estamos conscientes, estamos entendendo. Por isso que eu meditei hoje e falei, vou fazer o culto mais relacionado ao ensino. E quando Deus resolver tocar para fazer o culto diferente, vai ser um culto diferente. Então, venha com o intuito de aprender para ser transformado. Se Deus separou vocês, é porque Ele tem plano de coisas grandes. Não se faça como aquele que vem, ouve e nada faz. Tem amor pelo que Ele pagou por você. Cada chicotada que Ele tomou, cada cuspe que ele recebeu, cada humilhação que ele levou, que mexe com o emocional, mexe com o físico, mexeram com a estrutura dele. Ele se desfaleceu, o sangue saiu praticamente todo. A palavra fala que ele ficou desfigurado. E quando ele ressuscitou, ninguém o reconheceu. E para o reconhecer, ele tinha que fazer alguma coisa que ele já fazia antes. Se ele entrava, paz seja convosco. E ele andava do lado. Você, em algum momento da sua vida, você já se imaginou Jesus parar do seu lado e andar na rua com você? Eu sempre fico atento. E quando você começa a entender a palavra, você ouve o testemunho que Deus
Ele se transforma em mendigo. É isso que eu ia falar. A Bíblia fala que eu estive doente, não me visitaste. Eu estive preso, não me visitaste. Eu estava com fome, não me deste de comer. Estava nu. Eu estava nu e não me vestisse. Quando foi, Senhor, que tu disse? Como é que ele vai aparecer para você? É bonitinho? Ele vai vir de uma forma Pedindo alguma coisa. que vai desconfigurar para você não entender, não encontrar o som nele. Para você detectar, você vai ter que estar prestando atenção em cada palavra que sai da boca dele. Por isso que Tiago fala, ô abestado, ouve mais e retenha o que fala. Em outras palavras, ele está te ensinando a reter as palavras da sua boca. Guarde, preste atenção, ou escute mais. Quando você escutar mais, é quem para do seu lado, você agora começa. Quem é essa pessoa mesmo? Por que essa pessoa está falando comigo? O que ela fala, eu sinto alguma coisa. Presta atenção, Deus, ele é especialista em confundir os outros. O que você precisa, geralmente está em quem você não vai botar fé. O irmãozinho lá, banguelo, mal vestido, tem a unção de cura. Você vai e não bota fé nele. Não, eu vou lá, não. Eu vou lá no profeta lá. Ele bota para quebrar. Não, não é bonito não. O profeta lá que bota para quebrar, aquela oração forte, eu vou lá. Ele não fala nada. A oração que liberta você, o cabra estava sentadinho do seu lado. Ele estava lá. Você não olhou para ele. Você não visitou. Aí quando você se dispõe em visitar ele, ele tem a oração que mexe. Ele tem a chave, você ainda não tem. Porque você não sabe onde você está posicionado. Aí ele tem a chave, ele acessa. A oração dele, que é pequenininha, a presença envolve. Aí ele está envolvido porque ele tem intimidade. Aí ele olha para você e fala, seja curado agora. Você está entendendo isso aí? Deus, guarde isso no seu coração e na sua mente. Deus é especialista em confundir você. Ele é especialista. Não menospreze o próximo, porque o que você pode precisar está nele ou nela. Não menospreze. Porque a palavra ela deixa clara para nós. Aquele que é humilhado, Deus ele vai lá e exalta. E aquele que se acha demais, a palavra fala que ele resiste o soberbo, o arrogante, o presunçoso. Ele não manda o cão ir não, ele mesmo fica de olho, ele vem, vou tocar nele. Aí ele vê a forma que vai tocar, eu só dou um toque, eu dou uma apertadinha assim, como é que eu vou fazer? Imagine o tamanho da lapa da mão dele. Porque se Deus é grande, ele vai se manifestar baseado no que você olha para ele. Se você começa a imaginar que preste atenção no que eu estou falando para você, para a gente encerrar. Os pés dele estão sobre a terra. Descanso, os meus pés estão como estrado sobre a terra. Como descanso, ele está descansando os pés sobre a terra. Ele sentado no seu trono, os pés dele estão aqui embaixo, em cima da terra assim, ó. Você já imaginou isso? A palma da mão dele mede o céu de fora a fora. Você consegue enxergar o céu? Não, só num pedacinho. A concha da mão dele pega todas as águas da terra. Você já começou a imaginar que ele é grande demais? Gosto grande disso. Por isso que ele não queria uma casa. Agora a palavra dele fala o quê? Isso que eu Presta queria atenção. uma casa. O hálito de Deus tem a capacidade de congelar A terra toda a terra. Tem gente que vai dizer, oh, Deus, só pra ir. Só pra ir. Quando você começa a perceber isso, peraí, rapaz. Deus, ele é
é extraordinário demais. Ele é muito grande. Eu não posso ficar pensando que ele é pequeno. Se você pensa que ele é pequeno, a sua vida é pequena. Comece a enxergar ele grande. O que é que você vê de grande? Comece a olhar, pô, Deus ele é grande, ele tem a capacidade daquilo, dá inteligência para construir aquele negócio ali. Comece a imaginar aí. O céu é formado por ruas de ouro, mas ele está dizendo que você vai encontrar ele. Ou ele vai lhe colocar dentro da sala dele, como uma coluna. Você tem o privilégio de ficar de junto dele. Você sabe o que é isso? Aí você fica imaginando qualquer outra coisa. Não, o céu como é que vai ser? Lá vai ter um culto, como é que vai ser esse negócio? Não, você tem que imaginar que você agora tem que nascer de novo para olhar a face do seu pai. Agora em glória a Deus. Aleluia. Para você andar com ele. Imagine um culto, com ele fazendo um culto. A palavra fala que lá não vai precisar de lâmpada. Ele é a luz daquele lugar. Ele é a luz. Você começa a entender o que é que os anjos faz. Os anjos lá fazendo, dando glória, você querendo dar aquela sapateada. Deus, estou aqui, viu? Mas estava condenado aí, mas por causa dele, eu estou aqui. Te dando glória. Meu amigo, você dá uma carreira naquele céu lá e você vai bater na... Não, você acho que ainda não imaginou esse negócio. Você tá lá no céu correndo, depois, rapaz, eu tô no céu e Deus está bem ali, né? Aí você volta correndo e vim falar com o senhor. O senhor é meu pai. Tu não sabe a emoção que eu tô aqui. Rapaz, ele podia estar no inferno. Mas foi muito amor, né? Aí agora você começa a olhar aquela turma toda que morreu do passado, os profetas, todo mundo ali reunido. Meu amigo, você já entendeu isso aí? Eles não tinham o Espírito Santo e quando vinha sobre ele. Você tem... Guardado dentro de Você vê ali as Meu emoções. Você carrega o que ele não carrega. Ele sentia a presença rapidamente e ele vazava. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Você vai entrar no céu por causa do Espírito Santo. Valorize o Espírito Santo. Bata um papo com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Para que quando você entrar lá, o culto vai ser diferente. O culto não vai ser engessado, não, meu irmão. O culto vai ser o culto. Aleluia. Vai ser um negócio assim de doido, meu amigo. Aleluia. É gente correndo, gente batendo palma, dando glória. Os acanhados não vai subir. A palavra fala que os tímidos não vai entrar. Tem que dançar. Então, glorifique a Deus. Você tiver a oportunidade de dar glória a Deus, dê glória a Deus. Louve a Deus, fale dele. Não segure, não se retenha. Algo que vai. Meu amigo, se a palavra fala, se você nega ele aqui diante dos homens, ele não vai te reconhecer. Aquele pedido que você vai fazer escondido no quarto, ele não vai ouvir. Você negou ele diante dos homens. Jesus disse que ele vai negar você diante de Deus. Ele não vai. Ele disse que não lhe conhece. Você está entendendo que Jesus ele vai virar as costas para você? Você vai orar e ele virou as costas. Agora imagine ele botar o dedinho assim no ouvido. Ele vai negar você. O Pai vai ouvir, mas Jesus não vai interceder por você. Ele não reconhece a sua voz. Você sabe o que é isso? Então você precisa mudar ligeiro. Você tem que mergulhar na palavra. Você quer ser nova criatura, uma pessoa diferente? Leia a palavra. Não leia por ler, não. Você peça o Espírito Santo. Espírito Santo, por favor, revele o que está escrito na palavra para mim. Porque se eu ler correndo, eu não vou entender nada. Se você está com pressa, vá. Não leia, não. Pare. E peça o Espírito Santo para revelar para você.
que se ele revelar para você, vai acontecer o que aconteceu com ela. Ela não dormiu. Demorou. Leu, e aí foi entendendo o negócio. E aí foi entendendo. Aí ela chega lá com a cara de pau, e aí tu dormiu? Eu falei, louvado seja Deus. Rapaz, foi muito poderoso. Tá dando lugar. Aí eu olho uma pessoa que era extremamente... Não mudou ainda, não. Ainda é problemática ainda. Uma pessoa que era extremamente problemática, criteriosa, tá dando lugar a Deus. E você não vai mudar pelo amor de Jesus Cristo? Glória a Deus. Se ela aprontava, ela deixava o inimigo usar ela. A gente ia viajar para servir a Deus, ela aprontava, ela perturbava o juízo de mundo. Ela mudou. Amém. Você está entendendo o que é isso? Seja exposto à palavra. Amém. A palavra tem poder de te transformar. Aleluia. A lei não vai transformar você. Amém, Senhor. A palavra, ela muda você por completo. Que as pessoas vão olhar para você, olharam para ela essa semana e dizer, tá parecendo uma pastora. Pois é. E ela tá com medo de pregar, viu, E, gente? quem fez esse comentário, né, meu filho? É bem Esse comentário bem significante. A palavra de Deus crua. fala que os da sinagoga de Satanás Isso, vai reconhecer quem você é. com certeza. Glória a Aleluia, glória a Deus. Rapaz, você sabe o que é isso? Alguém reconheceu o que está em você. Isso é só graça e misericórdia. Isso é uma graça, é um favor que você não merece. Graça e misericórdia. Mas você se tornou merecedor, aí você se posiciona porque você é justificado. Glória a Deus. O inimigo perdeu. Quando você não sabe, você não se posiciona. Mas quando você sabe, você se posiciona na palavra. Amém. Você está entendendo isso de verdade? Glória a Deus. Compreendeu essa justificação, Amém, Deus. substituição, identificação? Ele se identifica com você. Que nem mais, vai O inimigo não tem poder para amarrar você. O maior adversário de Deus é você. Santo é o Senhor. É você que bota problema nas coisas. É você que enxerga como ele não enxerga. Amém. É você que fala o contrário da palavra, não é ele. É você que pensa em desistir, não é Deus. Ele te amou primeiro. Valorize isso. Ele amou você primeiro. Ele matou o filho dele para trazer você de volta para ouvir a voz dele. E é uma das vozes que é mais rara de você ouvir. Espírito Santo, obrigada. Ou você ouve a voz de Jesus ou você ouve a voz do Espírito Santo. A dele é rara. É a coisa mais rara de você ouvir. É a voz de Deus. E quando ele fala, você tem certeza. Aleluia. Foi ele que falou. Você vai e bota em prática. É diferente. E que essa palavra ela seja fixada na sua mente. Amém. Glória a Deus. Que você fique em alguns momentos da sua jornada sem dormir. Amém. Aleluia. Você ali querendo mais dele. Porque eu estava ouvindo um testemunho para a gente, né, finalizar que tá bom e Deus está falando ainda. Amém. E um homem chamado, só vou falar o primeiro nome dele, Céu. Esse homem tocando, andando em pecado, festa, secular. A mãe dele, cristã, daquela rígida. Ele fez um show em BH, depois ele fez outro show, daqui a 15 dias ele fez de novo, e não se pode fazer show assim. Mas marcou e lotou. E aí um dos integrantes da banda dele falou, Céu, tem uma igreja aqui chamada Lagoinha, vamos lá? E ele sempre gostou de ouvir algumas ministrações de
André Valadão, tal. Vou lá. E aí ele foi, ouviu, entendeu algumas coisas lá, mas ele não queria ser crente. E ele foi comprar algumas coisinhas nas lojinhas que tem lá, né, da igreja. O Bíblia, comprou tudo. Foi comprando as coisas lá e comprou tudo para a mãe dele. E ele disse, eu sempre tive um negócio com negro. E uma cantora chamada Nívia Soares, eu peguei o CD dela, esse é meu. E ele levou para o hotel que ele estava hospedado. Nesse hotel, a coisa mais difícil é você encontrar um toca-disco. E esse tinha. Ele foi lá, botou o CD de Nívia Soares e ele começou a ouvir. Ele disse que entrou uma glória dentro do quarto. Ele exposto aquela palavra, daquelas músicas que ela cantava, falando ali, foi ministrando na vida dele aquilo ali, e ele fazendo shows ainda. Fazendo show, ele levou 8 meses. Ele conheceu, a graça foi até ele através de um CD. Glória a Deus. 8 meses ele sendo ministrado pelo amor do Espírito Santo. Aí ele gostava de namorar, terminava de tocar, e ele saía, e aí as menininhas falavam com ele, aí o cantor, a gente vai para onde hoje? Aí ele falou, hoje eu vou para minha casa. Tudo que eu quero é ir para casa. Aí ela, o cantor, arranjou uma namorada agora fixa? Ele aí queria responder, mas depois ele não respondeu. Ele falou de outra forma, né? Ele respondeu. E disse assim, não, hoje tudo que eu quero é ir para minha casa. E aí ele pegou e foi para casa. Ele estava se relacionando com aquele CD. As músicas que tinha naquele CD mostrava para ele que ele era inapropriado, mas que a graça, o favor de Deus, tinha capacidade de transformar. Ele foi impactado e ele estava no auge e ele largou tudo. Acabou com a carreira, acabou com tudo. Ele disse que nunca pensou em estar casado. E ele foi lá e já começou em querer ter uma esposa. Depois ele foi para um sistema religioso e tudo que ele recebeu em 8 meses sobre o que Cristo era, foi apresentado para ele um Cristo diferente, um Cristo maldoso, que fazia as coisas e aí tal. Ele, eu vou me desconectar daqui. Não é essa graça que eu conheci. Porque eu, debaixo de pecado, fazendo coisa errada, a presença entrava no meu quarto. E o que eles estão pregando aqui é o contrário do que eu recebi. E aí ele foi se associando e encontrou a palavra da vida. É o que nós estamos sendo expostos hoje. Amém. A palavra de vida eterna. Amém. Glória a Deus. Ele foi exposto ali, ele foi aprendendo, e ele estava em Salvador. Foi para o Verbo da Vida, a escola do Rema, que é ligada a Kenneth Hagin, e ele foi ouvindo. Pagou um ano, pagou o segundo ano, no terceiro ano ele se voluntariou para ouvir de novo. Ele queria ser voluntário do Rema para ouvir de novo. Ele ouviu 3 anos consecutivos. E aí ele foi levado para São Paulo. Foi embora para São Paulo. Ele não tinha nada, ganhou um apartamento. Começou a ganhar carro. Ele foi aprendendo a viver pela fé. Foi vivendo pela fé. E aí chegou um dia que ele estava com um grupo de uma igreja. E ali, já um tempo, falando sobre palavra de fé. Ensinando mesmo assim. Foi ensinando para a igreja, ensinando. Chegou um dia que era aniversário dele. Aí a igreja pediu o microfone. Não, quero orar pelo senhor. E aí começaram a orar por ele. Falaram assim, Deus, fala com o céu que ele aceite, né, que ele é o nosso pai hoje, da fé, que ele aceite a ser o nosso pastor.
E ele não era. Ele foi ungido a pastor pela. Ele não tinha uma igreja. E ali o Espírito Santo perguntou para ele: e aí? Você vai fazer o quê? Foi tanto amor e tão espontâneo que ele aceitou. E aí nasceu a igreja. Você está entendendo onde você está inserido? O que sua vida pode ser transformada? E o que através de você pode impactar outras? O diabo, ele não quer que você saiba, que você entenda. Ele vai querer botar você para dormir, ele vai querer botar na sua cabeça que é chato. É isso que o diabo quer. E quanto mais você dorme, olha o que a palavra fala. Paulo fala: eu esbofetei o meu corpo, eu esmurro o meu corpo para ele não dormir. Ele dava murro. Ele se batia porque ele queria estar acordado para ver o mover de Deus. Você sabe o que é isso? Você se dá tapa, você se beliscar, você se esbofetear porque você quer ver Deus operar o milagre. Você quer ver a graça se movimentando através de você ou usando outra pessoa. É você não ter ciúme de ninguém, mas querer que Deus use a pessoa completamente para você ficar feliz porque a pessoa está sendo usada por Deus. Você está entendendo isso? Que Deus, ele venha mudar a nossa noite, mudar a nossa vida. Que Deus, ele possa entrar no seu quarto, que ele possa andar com você, que o Espírito Santo te envolva para você voltar a amar Ele, você se apaixonar por Ele, você querer estar com Ele. É um lugar de você querer estar com o Espírito Santo. É você saber que Ele vai com você. É você bater um papo, Espírito Santo, vamos ali. Vamos resolver um negócio ali. Eu preciso do Senhor. É relacionamento. Relacionamento é isso. É você trabalhar e dizer: eu trabalhei com Deus hoje. E ontem foi falado assim a respeito das qualidades. Tudo que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Se você vai fazer, faça o melhor. E da próxima vez que você fizer, faça melhor de novo. Você vai entrar num padrão de qualidade. Que você vai ser reconhecido pela qualidade que você faz, porque você está fazendo para Deus. Se você faz para Deus, você está reconhecendo Ele, Ele vai te reconhecer diante dos homens. Deus seja louvado. Eu tenho diversas contas no TikTok. E o melhor é que eles pagam em dólar. Com vídeos como esse, eu construí uma sólida fonte de renda no digital. E com o mesmo vídeo, eu ganho 3 vezes mais, pois eu traduzo para outros idiomas. Faça do seu personagem favorito um apresentador para seus vídeos. E aí, galera? Eu sou o Homer e vou te ensinar a fazer a minha voz. E neste vídeo você aprenderá a produzir esse tipo de vídeo em que um personagem apresenta seu conteúdo. E o melhor, os vídeos serão totalmente produzidos utilizando apenas o seu smartphone. Já imaginou ganhar dinheiro nas redes sociais sem precisar aparecer? É isso que prometo a você. Essa é a sua oportunidade de aprender os segredos para fazer vídeos que viralizam e colocar dinheiro no seu bolso. Estou aqui para guiá-lo nessa jornada. Clique em Saiba Mais e aprenda agora mesmo.